Prontinho, já estamos sendo gravados nesse instante. Boa tarde, Rodrigo. Eu vou começar para que a gente possa vencer nesse tempo de 1 hora e todos terem o feriado depois das 15 horas, bem mais tranquilos, né? Esse é um conceito novo, o conceito de observabilidade é um conceito que, para mim, é novo, né? Eu comecei a pesquisar isso há uns 4, 6 meses atrás, e olhar as diferenças desse conceito de observabilidade para aquilo que a gente faz no tradicional. E essa startup, que é de Belo Horizonte, trouxe para mim esse conceito e junto uma ferramenta que a gente pode utilizar para aprimorar o conceito e para que a gente consiga viabilizar a telemetria das informações. Então, esse conceito de observabilidade, ela é extremamente estratégica e serve para você ter, na sua empresa, um radar de precisão e poder usar essas informações não para olhar para o espelho retrovisor e ver as informações que passaram, mas sim para que você possa acompanhar elas exatamente no momento que elas acontecem e, inclusive, poder antecipar problemas que talvez você se agravem daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas. Então, ela serve realmente de um acompanhamento. E se a gente pensar num belo exemplo de telemetria, para quem gosta de Fórmula 1, até para quem não gosta, né? Mas eles usam muito esse conceito da telemetria, que é olhar as coisas exatamente no momento que elas estão acontecendo e na prova de fogo. Porque quando a gente está testando, ou quando a gente está validando, a gente sempre está simulando os dados e eles estão sob o nosso controle. Só que no dia a dia das empresas, todo esse fluxo de processos, tanto de negócios quanto de TI, eles fogem da nossa mão. Eles assumem aquilo que vai acontecendo e nós somos levados, muitas vezes, a reagir em cima de uma determinada situação. A ideia aqui é que você consiga prevenir as situações, que você consiga colocar pontos de alerta onde você consiga antecipar as causas. Então, a observabilidade, como estratégia empresarial, eu vejo hoje como cada vez mais fundamental nesse mundo competitivo que a gente vive. Às vezes, você poder antecipar um problema ou poder antecipar uma informação pode se tornar um grande diferencial competitivo com os teus concorrentes ou com o mercado de forma em geral. Então, vamos começar agora a navegar um pouquinho nesse conceito de observabilidade. Quem sou eu, né? Eu sou um cara de 43 anos no mercado de tecnologia, empreendi durante 35 anos, na verdade eu empreendi 32 anos com empresas de tecnologia na minha área, e nos últimos 3 anos eu estou trabalhando com startups. Então hoje eu trabalho de forma direta com 4 startups, onde em cada uma delas eu tenho um cargo, ou pelo menos faço parte do conselho. Então sou mentor de negócios há mais de 5 anos, tenho mais de 600 palestras apresentadas por aí em criatividade, inovação, empreendedorismo, tecnologia. Tenho 2 programas de empreendedorismo, né? O Startup, que começou em 2023, e ele se agigantou e acabou virando negociando, porque a gente estava olhando só o mundo das startups e a gente ampliou para o mundo dos negócios, a gente viu que muito mais do que startups, existem negócios que precisam ser cuidados. Passei pelo programa do Creative Leader Program da Organização Mundial da Criatividade, então sou um líder criativo. Sou participante da Tech Brasil Advogates e da Global Tech Advogates, que são entidades hoje. A Global Tech ela é em Londres, e ela reúne pessoas da área de tecnologia, pessoas que defendem a área de tecnologia, ou que veem avanços, ou que pensam em inovação, no mundo inteiro. E no Brasil, hoje, tem um capítulo dessa Global Tech, que se chama Tech Brasil Advocates, e eu faço parte desse grupo também. E hoje estou aqui como CMO, né,
da Hawking Tecnologia. Quem é a Hawking Tecnologia? Uma startup. Ela nasceu com o propósito de gerar observabilidade dentro das empresas. Então, ela é de Belo Horizonte. É uma startup apaixonada por esse conceito de observabilidade e telemetria. Então, cada dia ela pesquisa, ela absorve mais conteúdo, ela vê necessidades e vai aprimorando os seus produtos, criando diferenciais. É uma empresa que está descontente. Por que ela criou uma solução de observabilidade? Porque ela está descontente com as soluções de mercado e muitas vezes tem outras empresas nesse conceito de observabilidade que vieram de forma internacional para o Brasil e trouxeram preços exorbitantes que impossibilitam pequenas e médias empresas a colocarem isso. Os valores são muito altos, permitindo para grandes corporações, mas as outras ficam abandonadas e cada vez mais perdendo na concorrência. Por quê? Porque elas estão olhando as informações do jeito tradicional, enquanto as grandes estão olhando de um jeito, de um conceito chamado observabilidade. O que ela está fazendo agora, essa startup? Está buscando disseminar esse conceito de observabilidade e o seu uso para grandes, médias e pequenas empresas. Colocar isso no mercado para que todo mundo possa competir e ter o mesmo nível de informações e cada vez mais deseja popularizar a automatização de olhar os dados e seguir os processos. A gente está muito acostumado a olhar os dados, mas muitas vezes os processos não estão funcionando e a gente toma decisões ou olha dados que estão incorretos. Então, a Hawking nasceu com esse propósito, de disseminar o conceito de observabilidade justamente pelo descontentamento que ela tem no mercado. Nossa agenda hoje à tarde, a gente vai falar um pouquinho do conceito de observabilidade. Depois nós vamos trazer aqui alguns cases que nós vamos conversar sobre eles e ver o que é diferente entre olhar os dados e observar os dados. E no finalzinho, nós vamos fazer uma prática aqui. Na verdade, o Hawking já está funcionando, eu estou monitorando o Hawking, está aberto aqui, talvez surjam algumas mensagens aqui, porque ele observa de tempos em tempos. Mas no final eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais prática e nós vamos falar sobre essa praticidade de observar os dados. Então vamos lá. Primeiro, o conceito de observabilidade, né? É entender como os nossos dados fluem nos processos internos da empresa. E ter esse painel de controle. E o que significa isso, né? Primeiro que a observabilidade é uma estratégia empresarial. Ela tem que ser vista como uma estratégia, que é um monitoramento em tempo real de tudo o que acontece dentro da nossa empresa. E não é o que acontece em vendas, não é o que acontece no financeiro, não é o que acontece na produção, mas o que liga tudo isso e como a gente pode observar a empresa e não só setores. Como, de repente, alguma coisa que é feita na área de vendas pode afetar a área de logística, como alguma coisa feita na área financeira pode afetar as vendas, como alguma coisa pode afetar a outra dentro do contexto da empresa. Então, ele foge daquele jeito tradicional, onde a gente gerencia os dados, cada um gerencia o do seu setor, e pode até ter uma pessoa olhando esses dados de uma forma geral, mas ele está sempre olhando o passado, sempre olhando daqui para trás. E por que isso acontece? Porque a gente não está olhando os dados a todos os instantes. A gente não está olhando a cada minuto, a cada 2 minutos, a cada 10 minutos. Porque a vida da gente dentro da empresa segue. Então, quando é que a gente olha efetivamente os dados? Quando sobra um tempo, talvez eu olhe lá de manhã quando eu chego, ao meio-dia, à noite. Talvez eu não consiga, por várias reuniões, eu não consiga olhar, só vou conseguir olhar à noite. E o que já aconteceu nisso tudo? O que está acontecendo na empresa que eu poderia ter evitado de acontecer ou que eu deveria ter corrigido o rumo? Por exemplo, o Hawking acabou de me mandar uma mensagem. Depois eu vou mostrar essas mensagens para vocês. Ele está me avisando de alguma coisa. Mas estou fazendo o papel tradicional. Não vou olhar agora porque eu não tenho tempo.
estou dando webinar para vocês. E não tive o tempo de ver qual é o problema ou o que estava acontecendo. Se está tudo bem ou se está tudo mal. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Então, ele tem que ser, primeiro, colocado a observabilidade como realmente uma estratégia. E como uma cultura de que a gente, quando for alertado dessas variações, dessas anomalias que acontecem nos nossos negócios, que a gente vá lá olhar. Porque se a gente não tiver isso como cultura, nós vamos voltar ao jeito tradicional. Não adianta ter o conceito de observabilidade, não adianta ter a ferramenta e a gente não olhar e só olhar à noite ou só olhar amanhã. Então, isso tem que partir como sendo algo intrínseco da empresa, de que está todo mundo preocupado como estão acontecendo os processos da empresa para que tudo flua de uma forma normal ou quando tiver uma anomalia que possa ser corrigida. E às vezes até existem anomalias que elas são pontuais e a gente precisa entender por que elas acontecem. E pode ser uma sazonalidade, pode acontecer de repente, às 10 horas da manhã, eu tenho um problema sempre. Por quê? Porque eu tenho que corrigir talvez um problema das minhas lojas que estão abrindo, ou das minhas unidades de trabalho que estão iniciando, e eu preciso entender isso. Mas para entender, eu preciso saber que existe o problema, para que existe a coincidência, para que exista a anomalia. Então, a primeira parte da observabilidade é a gente ter consciência disso, que ela é altamente estratégica e ela precisa ser olhada com responsabilidade por todos na hora que você recebe os avisos. O que eu fiz agora, eu simplesmente deixei alguma coisa acontecendo. Pode ser que o aviso estava assim, não, está tudo normal. E ótimo, é ótimo saber que está tudo normal. Mas se tivesse me avisado que estava tudo anormal, talvez eu tivesse que tomar alguma ação rápida para não perder dinheiro ou não aumentar meus custos. E ele acontece como? Né? Como é que acontece essa observabilidade? É um conjunto. A telemetria que o Hawking pode fornecer, ou seja, monitorar isso de tempos em tempos e nos trazer em tempo real, a tecnologia que possibilita tudo isso e as pessoas que tomam ação. Então, a tecnologia hoje, se a gente olhar para dentro das nossas empresas, 100% é tecnologia, porque está dentro de uma planilha Excel, está dentro de uma tecnologia. Talvez tenha alguns lugares que tenham processos que sejam manuais ainda, mas mesmo assim, esses processos manuais têm comportamentos, e esses comportamentos podem ser monitorados. Por que eu não recebi determinada informação que eu deveria ter recebido? Então, esse conjunto, esse tripé, tecnologia, a gente olhar os diversos sistemas, olhar os diversos processos que tem entre eles. Hoje, cada vez mais, a gente, além de ter sistemas, nós temos sistemas que interoperam, ou seja, um depende do outro para que as coisas funcionem e fluam. A gente não tem mais um sistema só onde tudo acontece. Eu tenho ido a empresas e tenho ficado, assim, espantadíssimo em quando a gente fala com alguém, o cara diz assim, não, eu tenho 21 sistemas dentro da minha casa, eu tenho 14. E aí, às vezes, a própria pessoa não para pensar. Eu tenho mais esse sistema aqui do RH, tenho mais sistema aqui de benefícios, tenho mais esse sistema lá de logística, e tudo isso interopera. Então, a tecnologia está aí, e a gente precisa ver se essa interoperabilidade, se ela está realmente acontecendo. E como é que eu vou ver isso? Putz, eu só vou conseguir ver se eu estiver olhando para isso. Eu consigo olhar de 2 em 2 minutos? Eu consigo olhar de 5 em 5 minutos? Não. Muitas vezes cai no esquecimento. E aí entra o conceito de telemetria do Hawking, em justamente olhar tudo isso e considerar. E as pessoas é que dirigem, na verdade, essa telemetria. Porque imagine o seguinte, eu tenho um processo que, ok, eu posso olhar ele de hora em hora. E é bom, é bom. Poxa, olhando de hora em hora é melhor do que eu olhar 2 vezes por dia. Só que talvez esse processo seja tão importante para a empresa que ele tenha que ser olhado de 10 em 10 minutos, ou de 5 em 5 minutos, ou de 15 em 15 minutos.
E como é que a gente vai fazer isso de novo? Se torna impossível. Então, as pessoas também vão aprendendo, por isso que eu comentei antes, que a estratégia e a cultura vão andar muito próximas. A gente precisa realmente que as pessoas criem a cultura da observabilidade dentro das empresas e que saibam determinar o que são anomalias, o que tem que ser feito, de quanto em quanto tempo eu tenho que olhar e o que é importante olhar. A gente poderia dizer assim, então vamos botar tudo para ver de 30 em 30 segundos. Aí você acaba com o teu ambiente tecnológico, porque tudo isso também tem uma demanda de ambiente tecnológico. Então a gente tem que achar qual é a proporção nossa de uso da observabilidade em cada ponto. E pode ser que, imagine você ser uma empresa de e-commerce, no dia da Black Friday, talvez você vai observar de 1 em 1 minuto. Mas talvez nos dias tradicionais você possa observar de 15 em 15 minutos. São aprendizados que a gente tem, e quanto mais a gente tiver na nossa cultura de que esta informação de telemetria é importante, mais a gente vai criar esses conceitos na nossa equipe, na nossa cabeça e na nossa empresa. Então, esses são, para mim, é o grande tripé. E aqui que a gente começa a trabalhar com os resultados de tudo isso. Como é que a gente vai também... Recebemos um problema. Como é que a gente vai descobrir qual é o problema? Vocês vão ver depois, eu vou estar simulando aqui, na verdade tem um espião entre vocês, que ele vai mexer em alguns dados, vai colocar algumas coisas que vai me gerar problemas para que eu olhe. Então, esses avisos vão vir para mim e a gente tem sempre dentro disso o log de tudo que está acontecendo, as métricas que a gente mediu e o trace da onde aconteceu aquele problema. E talvez o nosso dia a dia de aprendizado, às vezes a gente olha um processo e diz assim, esse processo é um só. E quando a gente vai ver, são 3 ou 4 mini processos. A observabilidade também é um eterno aprendizado, e por isso ela tem que ser levada como uma cultura. Porque a gente tem que começar a olhar e dizer assim, poxa, esse processo aqui de ponta a ponta não é o que eu quero observar. Eu quero observar os 3 mini processos que ele tem dentro desse contexto. Porque é aí que um deles pode dar problema e eu ter que envolver determinada área pontualmente para que ela resolva. Porque quando a gente generaliza o problema, é que nem a história de você ter 2 donos para um cachorro, né? Ou ele morre gordo, porque os dois estão olhando, ou ele morre de fome, porque um está confiando no outro que está olhando o problema. E aqui a gente consegue exatamente dizer, associar quem é o dono daquele local que está dando o problema. Tanto o dono técnico, quanto o dono, o gestor de negócios. Porque, às vezes, o técnico vai estar ocupado com outras coisas, mas o gestor de negócios também está olhando e liga, opa, cara, você viu aí que nós estamos com problema? E isso é importante. Por isso que ela tem que ser uma cultura de observabilidade, onde a gente está realmente olhando as informações como elas fluem e começa a inibir aonde ela não flui de forma correta. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Senão eu vou seguindo, tá? Eu vou seguir aqui, então. Eu vou dar alguns exemplos de cases reais de observabilidade. Esse aqui é um exemplo de um e-commerce. Uma grande plataforma de e-commerce monitorava o desempenho do seu site em tempo real e identificou uma possível fraude. Isso acontece todos os dias, né? Só que, geralmente, quando é que a gente vê isso? Quando é que a gente descobre uma fraude? Quando alguém reclama e diz assim, poxa, alguém comprou na minha conta. Alguém usou o meu cartão e a gente vai fazer o que com isso? Talvez o banco vá lá estornar a compra, talvez você, se você já despachou o pedido, isso já pode ter saído e está indo para algum lugar. Tudo isso já pode ter acontecido. Mas aqui,
o pessoal estava observando que o tempo de check-out do cliente estava demorando. Verificou que a trava do tempo estava no processo de pagamento. Estava demorando mais que o normal, e por isso muitos clientes abandonaram. O que acontece aqui? Ele estava com um problema acontecendo nas vendas. Ele não estava conseguindo vender porque um processo de pagamento estava segurando todas as outras vendas. E os clientes abandonaram o seu carrinho. Cada vez mais a gente está no preciosismo, né? Na verdade, que tudo funciona em segundos, de que tudo funciona de forma muito rápida. E a gente não olha isso aqui. E aí, de repente, quando a gente vai olhar, tem lá 10 carrinhos abandonados. O que o Hawking fez aqui, né? Monitorou individualmente os processos e alertou o responsável técnico que o processo de pagamento está utilizando além do tempo previsto para dar resposta. Ou seja, isso aqui fez com que o técnico fosse ver qual é o problema. E os problemas que estavam acontecendo dentro da empresa, o valor da meta de vendas até aquele período estava baixo, muito abandono de carrinho nas últimas horas, e às vezes você constata esse problema aqui. E o que você faz com esses problemas aqui? Você sai varrendo o quê? Poxa, por que ninguém vendeu? Aí você vai chegar nos carrinhos. Aí você chegou nos carrinhos, poxa, por que essas pessoas abandonaram os carrinhos? E você vai pensar, pô, ela estava só fazendo uma pesquisa, estava só fazendo um orçamento, ela estava só olhando. E você chega a conclusões erradas. E, na verdade, o processo, né, estava parado porque a integração de pagamento com o banco estava com problema porque foi identificada uma fraude e nada disso aconteceu. Então, o que o Hawking fez aqui? Por detrás dos panos, ele já sabia que tinha um tempo de desempenho que estava ruim, de que muitos carrinhos estavam lá abandonados, e ele foi entender qual era o ponto do processo de venda que estava travando. E descobriu que o processo de pagamento estava travando, e avisou tanto o técnico quanto o gestor. Então, eu sempre falo que o Hawking, na verdade, ele é aquela camada que a gente não vê. Os dados, a gente está sempre olhando. A gente está olhando os dados e eles estão visíveis para nós, né? Mas e aquilo que a gente não vê? É nessa camada que o Hawking trabalha. Naquilo que a gente não está vendo, mas que interfere nos nossos processos e que interfere nos nossos números. Esse é um exemplo. Exemplo de serviços financeiros. Um banco monitora suas transações financeiras para detectar fraudes em tempo real. O que eles constataram? Primeiro problema, a API de integração dos dados e comportamento do cliente não está funcionando. Estão sendo realizadas compras irregulares nos cartões dos seus clientes. Receberam várias ligações de clientes que tiveram compras irregulares. O que eles estão fazendo? Quando eles receberam as ligações, é que eles foram olhar os problemas. Porque até ali eles não tinham olhado quais eram os problemas. Para eles estava tudo normal. Mas os clientes ligaram para o banco dizendo assim, opa, alguém fez uma compra indevida. O Hawking monitorou individualmente os processos e alertou o responsável técnico que a API de integração não está executando de forma correta e, portanto, não fazendo análise sobre o comportamento de compras. E aí, quando o técnico foi, o técnico já recebeu aonde ele deveria olhar. De novo, a gente trabalhou numa camada extra que ninguém vê. Exemplo na área de saúde. Um hospital adotou um software de estatísticas para o segmento dos processos de ocorrências dentro do hospital. Problema desse hospital. A taxa de sepse pós-operatória não tinha problema nenhum. Na verdade, isso aqui não é um problema, é um negócio bom, a gente está sem problemas. Apesar de existir o sistema de monitoramento, nenhuma informação de sepse pós-operatória é informada nos últimos 2 dias e o hospital tem um histórico de 20% sobre as cirurgias realizadas. Ou seja, independente de sistema, eles sabem que, na estatística, eles sabem que eles têm 20% de sepse pós-operatória. O Hawking está me avisando aqui, eu vou pular ele ainda.
E o que poderia estar todo mundo contente porque nós não temos sepse. E aí, o Hawking, com essas informações, ele fez que monitoramento? Monitorou individualmente os processos, alertou o responsável técnico de que houveram 15 cirurgias e nenhum relato de sepse, apesar dos 20% usuais. O que eles foram fazer? Resultou em uma checagem no processo, porém foram encontrados relatos de sepse não imputados no sistema, tornando a ação mais eficiente para o hospital e mais segura para o paciente. Ou seja, havia as informações de sepse, só que elas não foram imputadas no sistema. Então, esse aqui é um relato até de coisas que são externas ao sistema e que não aconteceram dentro do padrão humano, dentro do padrão correto. Poderia estar correto, poderia ter naquele dia dado tudo certo e não ter sepse nenhuma, nenhum caso novo relatado. Mas dentro do comportamento do dia a dia do hospital, acontece em 20%. Então, alguém foi alertado de que poderia ter algum problema no processo. Então, o Hawking não está olhando só o sistema. A gente está sempre olhando as informações estatísticas que você já tem. Então, onde estava essa informação dos 20% dos usuários? Estavam lá, que todo dia eles fazem 15 cirurgias e 20% gera sepse. E nesse dia apareceu um comportamento diferente, que não tinha nada a ver com sistemas, tinha sim a ver com que as informações não foram colocadas no sistema por pura falta de pessoal. As pessoas que tinham lá, tem pessoas que ficaram doentes, tem pessoas que não compareceram, e quem tinha que cuidar dos pacientes e ninguém estava olhando e imputar a informação no sistema. Então, a gente, muitas vezes, olhando os dados, a gente se engana, desconhecendo como o processo deveria funcionar ou como as coisas efetivamente acontecem. Exemplo de tecnologia de informação. Uma empresa de tecnologia monitora a infraestrutura dos data centers. Isso é um caso usualíssimo. A gente cansa de ver contratos de software que venceram a licença e simplesmente ninguém renovou. E o que acontece? De repente a licença é cortada e ficam 1 ou 2 horas até que se restabeleça as questões. Certificados digitais, idem. Quantas vezes os certificados digitais dizem assim, seu certificado digital venceu. Ou seu certificado vence daqui a 15 dias. Vence daqui a 10 dias. E a pessoa vai deixando, 5 dias. Vence amanhã. Daí ela se preocupa. Só que o processo de renovação do certificado leva 15 dias. Independente se ele está atrasado ou não. Ou seja, vão ficar 14 dias sem o certificado. Uma integração de dados que afeta vários clientes parou. Então, aqui também o Hawking, você pode criar ele para ele monitorar informações dentro do sistema. Nesse caso aqui, a gente tem os contratos, os certificados digitais, todos também cadastrados, ou na sua base de dados, ou numa base do Hawking. Isso a gente, mas geralmente está na sua base, nós vamos monitorar o que está lá. E nós vamos olhar essas informações, vamos gerar um alerta para o dono do certificado digital ou para o cara técnico, dizendo assim, olha, daqui a 30 dias e a gente cria um alerta amarelo. Daqui a 10 dias, ou como o processo leva 15 dias para acontecer, quando der 16 dias, a gente vai passar isso para vermelho. Porque a pessoa tem que fazer. Isso não vai só um aviso para o indivíduo, Reginaldo, que é responsável pelo certificado digital, mas vai para todo, vai também estar na console mostrando que existem outros problemas que alguém tem que resolver. Então, o gestor pode dizer assim, gente, vamos ter que ir atrás desses certificados, vamos ter que fazer as coisas. Então, a gente está trabalhando sempre na proatividade de avisar você das coisas. E sobre a integração, o Hawking, monitorando de tempo em tempo, pode avisar que houve uma perda de conexão no servidor ou apontar o erro que alguém fez, né? E corrija e possa corrigir o mais rápido possível. Porque, às vezes, uma integração... Imagine você com várias unidades de trabalho, onde você faz compras centralizadas, e você não tem o consumo do que cada fábrica fez, para que a pessoa de compra possa ter a observabilidade
do estoque para ver o que ela tem que comprar e quanto tempo ela vai ter que comprar. Então, esse é um exemplo de tecnologia de informação que a gente está intrinsecamente ligado ao sistema. Telecomunicações. Uma operadora de telecomunicações monitora sua infraestrutura de rede para prevenir falhas. E ela, qual é o problema que ela tinha? Interrupções na comunicação. Ao analisar dados de desempenho em tempo real, a empresa pôde identificar áreas com problemas de conectividade e tomar medidas corretivas rapidamente. Às vezes assim, poxa, eu estou com uma interrupção da minha comunicação aqui. Será que sou eu? Será que é uma regional? Será que é uma unidade só? Aonde está acontecendo o problema? Então, o Hawking foi testando a comunicação, e a gente pode fazer ele testar também tecnologia, instância de banco de dados, as integrações, tudo que eu posso testar. A comunicação notificou a área de TI que havia 3 pontos de interrupção, sem que qualquer cliente estivesse ligado para relatar o problema. Porque, às vezes, os sistemas também, eles acabam trabalhando offline, e quem está trabalhando não sabe que a integração não está indo, ou não sabe que a informação não está indo. Ela está trabalhando normalmente offline. E lá na empresa, todo mundo acha que está tudo funcionando bem. E imagine daí eu estar olhando essas informações de uma forma incorreta. Qual era o problema? Em um roteador, roubo de cabos e uma tempestade que danificou a infraestrutura física. Claro que isso aqui o Hawking não avisou. O Hawking avisou que tinha 3 pontos de interrupção. Alguém técnico foi atrás e descobriu que era o roteador, e aqui no caso do roteador a gente pode testar o roteador. Roubo de cabos, a gente só sabe que não está mais comunicando, mas não era o problema era no roteador, mas na verdade não era um roubo de cabos, e uma tempestade danificou. Então, o Hawking faz com que as pessoas tenham proatividade e consigam ir antes que talvez o problema seja notado, porque aqui eles estavam trabalhando também de uma forma offline, tranquilos. Redes de loja. Uma rede de lojas, monitorando que algumas lojas não estavam vendendo, ligou verificando que havia problemas nessas lojas. Vendas estavam zeradas em algumas lojas nas últimas 2 horas, e havia 3 horas que não havia vendas via cartão em determinadas lojas. Por que 3 horas? Porque, no mínimo, nestas lojas, acontece uma venda via cartão a cada 3 horas. Poderia ser a cada 1 hora, poderia ser a cada meia hora, não importa. Isso são apenas definições que o Hawking vai obedecer o que a gente quer monitorar e de que forma a gente quer monitorar. Passaram-se 2 a 3 horas sem que notasse que algo estava errado nas lojas, e as próprias lojas, apesar de estarem operando localmente, não se preocuparam em ver suas metas também. Por quê? A loja está preocupada em muito mais vender do que ver as metas. Ela vai olhar sua meta no final do dia. Como não estava indo para a central e não estava retornando para eles, não interessou. O Hawking, monitorando a integração dos dados de vendas e de consulta ou a consolidação do financeiro do cartão, notificou que fazia 15 minutos sem ações de determinadas lojas, avisando a matriz para verificar o que aconteceu. Ou seja, o Hawking não estava obedecendo aqui. O Hawking estava obedecendo de 15 em 15 minutos. Então, quanto tempo eu preveni isso? Pode ser que, de novo, em 15 minutos não aconteça nada, mas talvez nos outros 15 sim, e assim por diante a gente consegue prevenir. Então, a gente pensando um pouco sobre o que é o Hawking é um grande monitor em tempo real das situações que acontecem onde geralmente a gente não está olhando. E mesmo às vezes, quando a gente está olhando números, os números podem estar errados, influenciados por coisas que não estão funcionando. Então, esses são alguns exemplos de uso do Hawking que a gente tem aqui. A gente escolheu alguns segmentos diferentes, até para que se tenha noção de que qualquer lugar serve. E a prática do Hawking, né? Então, agora eu vou tirar um pouco essa minha apresentação daqui e eu vou passar um pouquinho para uma prática que nós vamos ver. Eu vou descompartilhar essa tela e vou compartilhar o todo. Até aqui, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar, pode ficar à vontade. Eu vou parar esta apresentação.
e vou compartilhar agora uma tela inteira para que a gente tenha várias visões do Hawking. Vai dar aquela janela com várias coisas, mas eu vou entrar aqui nas notificações. Então, o Hawking está me avisando. E aqui a gente tem agentes dentro do Telegram e tem agentes dentro do WhatsApp. Por que a gente deixou no Telegram? Telegram, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, talvez o custo seja muito mais em conta para elas do que elas colocarem APIs de WhatsApp. Então, a gente tem agentes. Então, tem um agente técnico. Nesse caso aqui, eu estou fazendo os papéis de todos, né? Então, vamos entrar aqui no técnico. Então, ó, o que o Hawking fez? Primeiro, hoje de manhã, ele já me avisou que todos os meus certificados e os meus contratos estavam ativos e sem problema. Aqui ele começou a me dizer o seguinte: poxa, Reginaldo, você tem 5 atendimentos no financeiro. E isso aqui, deixa eu ocultar essa barra, e isso aqui é um alerta. Você tem 5 em aberto no financeiro. O que está acontecendo? Eu não sei, eu tenho que olhar. Ao mesmo tempo, ele está me dizendo aqui no consolidado que eu tenho o meu sistema ainda 100% disponível. Apesar de estar acontecendo algum problema lá, ele está observando. E aqui vocês podem ver que ele vai de 15 em 15 minutos, ele vem me avisando sobre todos os sistemas. Como eu monitoro o e-commerce, o helpdesk e o próprio Hawking, ele está me dizendo que está tudo bem aqui. Apesar de eu estar lá no amarelo. Quer dizer, eu estou chegando numa zona de risco. Meu ajudante invisível, piore a minha situação, e enquanto eu vou mostrando os negócios para eles aqui. Aqui também, nós estamos olhando uma parte estatística. Estou olhando os últimos 30 dias, ou seja, a gente teve 94% de disponibilidade de tudo que estava acontecendo. E aqui a gente teve monitoramento no e-commerce, monitoramento no helpdesk, monitoramento do Hawking e os problemas, né? Ou aquilo que ele está monitorando percentualmente em cada lugar. Posso ver agora aqui na última hora. Opa! Se eu talvez tivesse olhado isso aqui no momento que eu comecei, eu tinha 100%. Mas agora já tenho 99, 69. Por quê? Porque eu tenho um problema acontecendo que ele já está me avisando, que é o problema dos chamados que estão aqui. Mas ok, vamos olhar, vamos observar isso. Opa! Agora, acabou de entrar mais do que 5 alertas que eu tenho no financeiro. Mais de 5. Então, cara, eu tenho que agir, eu tenho que ligar para o setor, eu tenho que fazer alguma coisa, porque tem algum problema acontecendo. Às vezes, qual é o problema? Nesse caso aqui, porque eu estou com mais chamados. Pode ser porque eu não tenho atendentes, pode ser uma pilha de coisas. E, ao mesmo tempo, daqui a pouquinho, eu vou ter uma outra situação aqui. Aqui são 15 minutos, então 14h27. Daqui a pouco, ele vai me avisar. Mas, ok. Vamos olhar aqui a console. Eu vou me logar. Eu não tinha me logado. Vou pedir a minha chave aqui. Estou com o agente está me dando, vai me dar a chave da minha console, ele vai gerar um token. Vamos lá. Estou me logando no sistema e ele já está me dizendo aqui, olha, nos últimos 30 minutos eu tive um chamado vermelho. Isso aqui é alguém que está olhando de forma genérica. Se o cara que está recebendo no Telegram técnico não fizer nada, se o cara que está recebendo como gestor não está fazendo nada, mas ele está aparecendo aqui. Então, eu estou olhando e ele já está me dizendo aqui que o resto dos atendimentos, administrativo está legal, estoque está legal, financeiro está com problema, RH está certo, TI está certo, comercial. Porque foram os vários monitoramentos que eu fui fazendo e eu estou monitorando isso aqui. Agora, como é que vai monitorando tudo isso, né? Opa, 3 notificações. Vamos ver o que veio aqui. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60 . 61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70 . 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 . 94 . 95 .
Ainda, ó, agora eu já tenho no Helpdesk algum problema. Eu já estou com disponibilidade dele 99,17%. Ou seja, eu agora como gestor macro, eu tenho que olhar e dizer assim, opa, eu tenho um problema aqui, aonde está acontecendo isso? Aí eu posso entrar na console e vou descobrir que é lá no Helpdesk. E eu posso pegar o responsável financeiro, o responsável técnico, que também, por coincidência, é o Reginaldo, e dizer assim, cara, o que está acontecendo aí? Porque eu estou com um problema. Vocês entenderam que isso aqui, na verdade, quem está fazendo, quem está olhando tudo isso aqui é o próprio Hawking, e eu não estou fazendo absolutamente nada. Meu ajudante invisível, melhore de novo a situação, alguma coisa, tira, fecha um chamado, fecha dois, eu não sei quantos você abriu para estourar, mas... E isso aqui vai influenciando aqui também. Na última hora, vai diminuindo, e eu posso ir atrás das informações. Eu tenho todas as informações, isso aqui está acontecendo exatamente tudo em tempo real. Mas eu vou tentar me despreocupar agora um pouco dos problemas, e nós vamos ver o quê? Ah, então eu posso monitorar sistemas. Quantos sistemas eu tiver, eu vou criando eles aqui, que eu quero monitorar. Conexões com banco de dados, conexões com algum host. Tenho minha lista de comandos, que é o que eu quero observar. Então, por exemplo, esse caso aqui do Helpdesk, né? E quando a gente quer observar, a gente já assinala aquilo que é extremamente técnico, porque uma instância de SQL Server, o Reginaldo, como gestor administrativo, ou gestor financeiro, ele não vai conseguir resolver. Mas o Reginaldo técnico vai conseguir resolver isso aqui. Então, ele é um chamado técnico, tem chamados de negócio. Cada um desses aqui tem uma forma de fazer, e são formas muito simples, na verdade. Só que, qual é o grande diferencial disso aqui tudo? É você realmente poder fazer com que isso seja temporal. Ou seja, de quanto em quanto tempo eu quero ver cada um desses aqui. Então, vamos pegar aqui blackout, por exemplo. Eu posso ter comandos que eu olho das 9 da manhã às 18 horas. Posso ter comando que eu só vejo à noite. Por quê? Porque talvez seja a área, o momento da integração das unidades de trabalho, elas só acontecem à noite. Então, para que eu preciso rodar de tempo em tempo, né? Como eu vou fazer isso? O que eu vou olhar também em cada informação dessa como sanity check? Se as informações estão reais ou verídicas, né? Então, esse é sempre o meu posicionamento. Eu vou criando aqui aquilo que eu quero observar e, de um modo, eu posso estar aqui também trabalhando com essas informações todas num painel, os nossos números. Nós temos 16 comandos de sanity check, nós temos 18 comandos, temos 3 sistemas. Qual é o nosso universo que nós estamos monitorando? E eu poderia entrar aqui e ver cada um deles, mas todo mundo vai ficar sempre aqui nos painéis. E esses painéis vão sendo rodados, eu posso fazer um autoload, por exemplo, ele tem um tempo hoje, se eu não me engano é 15 minutos, mas, poxa, eu gostaria de ver exatamente esse momento. Eu vou rodar agora e vejo, e ele vai mudando aqui. Eu estou deixando ele porque, à medida que as informações vão melhorando, vocês vão ver que isso aqui vai acontecer de novo. Então, 14h42, daqui a pouquinho deve estar vindo um outro, né? Que aqui deu 14h39, 14h40, tem alguns minutos aqui de diferença que ele roda. Daqui a pouco, isso vai tudo voltando ao normal à medida que eu tomo ações em cima disso que está aqui. Então, esse aqui é um pouquinho do Hawking. Uma apresentação do Hawking, de verdade, ele vai quase 1 hora, quando a gente mostra cada item desse, como são feitos os comandos, o que eu posso observar. Mas esse era um pouquinho para dar uma ideia para vocês de quem monitora, as pessoas que estão monitorando isso, como elas recebem as informações. Então, eu tenho o consolidado, que está olhando os sistemas como um todo. Eu tenho os meus agentes, onde eu tenho várias funções aqui, né? Sobre cada sistema. Então, eu quero olhar aqui o Hawking.
O Hawking tem comandos contratados, comandos executados, instâncias, a instância do SQL Server. Então, tudo aquilo também poderia rodar da mesma forma. Eu estou deixando rodar o automático justamente para a gente ver, mudando ali as situações. A parte técnica, e agora deve dar aí uma mudança. Se a gente puder voltar lá para o verde, vai ficar bem legal. Não precisa nem passar pelo amarelo de novo. Voltem lá para estar dentro daqueles parâmetros iniciais que está tudo bem. Ou seja, a gente não ter cinco comandos, 5 chamados no financeiro em aberto. E aí a gente vai começar a ver esses mundos aqui mudando também de forma automática. Por quê? Porque ele também vai estar olhando, olha, já está, de alguma forma, já está bem, mas ainda, porque não foi arrumado, ele está de uma forma decrescente. Quer dizer, eu posso piorar a minha situação daqui a pouco. Por quê? Porque ninguém está tomando uma ação sobre nada. Vamos continuar olhando aqui. Opa, aqui agora já mudou. Nós já estamos dentro do padrão. Não deve ter tido uma atualização da console ainda, mas nós vamos deixar isso aqui acontecer de uma forma normal. A mesma coisa aqui o Elastic, a parte de... Já estamos voltando a 99.38, e à medida que vai aparecendo que está certo, ele vai restaurando todas as informações de novo. E eu poderia ver aqui só o helpdesk. Quais foram os chamados comerciais, chamado financeiro? Qual foi o nosso financeiro? Está aqui. Então, ó, 10% do financeiro não estava funcional até há pouco. Daqui a pouco muda isso aqui de novo. E a gente volta tudo ao normal. E eu poderia olhar aqui, também dentro da timeline, olhar exatamente quando aconteceu o problema. E aqui já está o problema em si, né? Que são os dois comandos. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa que eu não estou... Oi, Reginaldo, sim, mas eu acho que o Felipe abriu o microfone sem querer ali. Nada. Pode... Felipe, então se ela te deixou na ordem, vamos falar com você primeiro. Então, tá. Reginaldo, tem uma pergunta com relação ao seguinte. Aqui a gente está falando de uma central de monitoramento interna, né, dos sistemas do cara. Por exemplo, mais como externo, notícias, Cefaz, eu posso fazer esse monitoramento também? Se você pode acessar estas bases de dados, poderia usar. Por exemplo, você pode ter bases de dados que você poderia usar e gerar um comando, né, que vai observar isso em algum lugar externo. Poderia ser até, em alguns casos, são integrações com os fornecedores, que a gente vai lá olhar lá no fornecedor. Você tem que ter a permissão dele para você poder fazer isso, entendeu? Tá. No meu caso, eu trabalho com importação, então praticamente toda semana aí o governo divulga uma nova portaria. Reduziu os impostos de X produtos, aumentou de X produtos o imposto de importação. Normalmente ele sai em portais de notícias, né? Já está nos meus assuntos de interesse. Mas, por exemplo, para buscar lá no Gov, no GSEX, com detalhes lá, poderia fazer esse monitoramento? A gente teria que ver se tem esse acesso lá. Se tiver uma forma de buscar isso via uma API ou alguma coisa assim, poderia monitorar sim. Eu não posso dizer porque eu não conheço o outro lado hoje, né? Mas teria que conhecer, se tiver, com certeza. No Gov, eu acesso lá o GSEX, aí eu vejo todos os detalhes. Na notícia lá está o principal, 25 itens lá que mudou o imposto. Mas aí eu tenho que ir lá no portal Gov para verificar quais são esses itens, qual a alteração de alíquota, enfim. Sim.
É uma questão de olhar, eu acredito que se tem permissão para buscar essas informações, né? Se tem alguma forma automatizada de buscar isso, a gente conseguiria fazer. Ah, legal. Felipe, eu acho que é você agora. Elaine, Felipe, diga. Eu acho que não. Elaine, pode falar. Ô, Reginaldo, eu posso entender que o Hawk, ele é uma ferramenta, como você citou ali, do e-commerce. Ele integra com o e-commerce e aí ele faz um monitoramento do que está acontecendo ali durante o processo de vendas dentro do e-commerce, que foi um exemplo, por exemplo, que você citou. Sim, na verdade é assim. Vamos pensar que o teu e-commerce tem lá algumas integrações e tem alguns lugares que você tem a visibilidade de dados, tá? São duas coisas diferentes. Uma coisa é, por exemplo, alguma coisa que afete o teu e-commerce. A API de pagamento não está funcionando. A API de integração do estoque não está funcionando. A gente pode monitorar esses pontos e te dizer assim, olha, Elaine, parou de funcionar a API de integração do estoque. Isso é um ponto. Agora, você poderia também ter dados no teu e-commerce, que pode ser o teu BI, e você está monitorando isso e você sabe que até meio-dia você tem que vender X valor, até a tarde, final da tarde, você tem que vender X valor, ou como eu tenho um cliente que ele monitora a cada hora, ele sabe quanto ele tem que vender. E se ele deu meia hora e ele não conseguiu chegar à metade daquele valor ou mais, ele já cria um alerta, por quê? Porque eles têm que tomar uma providência em cima disso, para que alguém veja por que não está vendendo aquele montante que já é usual ele vender. Ok? Legal, entendi. Agora, então, só mais uma pergunta, já que você se estendeu. A integração, ela também olha para o meu sistema. Então, por exemplo, lá no e-commerce, eu consigo olhar para o meu produto do estoque dentro do meu ERP, porque eu tirei ele do estoque e levei ele para vender dentro do meu e-commerce. Então, ele verifica, ele faz essa observação entre o estoque e o produto lá dentro do e-commerce. É isso? Sim. Legal. Poderiam ser criadas todas as integrações. Eu cadastraria o teu sistema de e-commerce, como eu mostrei ali no cadastro nosso. Deixa eu voltar aqui. Eu cadastraria aqui o teu sistema de e-commerce e o teu sistema de estoque, por exemplo. Vamos chamar, pode ser o teu ERP, né? E aí, com base nisso, eu criaria comandos em cima, porque a gente vai ter que cadastrar as conexões desses bancos de dados, e aqui eu criaria os comandos que vão acessar esses bancos de dados para a gente fazer a observação em cima disso. Tá? Entendi. Consegui responder? Tranquilo? Conseguiu. E a gente vai falar depois. Tá. Obrigada, bom. Reginaldo. Nada, Elaine. E aqui, ó. Opa, já estamos começando a ter melhoras no sistema, ou seja, a gente já teve melhoras e vocês lembram, estava antes 99.17 com possibilidade de cair. Então, isso quer dizer que alguém já andou arrumando e a gente está melhorando, a disponibilidade do sistema está 99.19 e subindo. Por quê? Porque nós deixamos de ter o problema. Então, vamos, tudo vai andar aqui e tudo vai sendo monitorado de tempo em tempo. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, porque daí eu vou voltar para a apresentação, só para a gente finalizar um pouquinho essa conclusão. Tá? De qualquer forma, eu vou finalizar aqui e vou chamar a minha apresentação, mas qualquer pergunta está aberto aí para todo mundo fazer. Então, vamos lá. Vamos para esta apresentação. Vamos voltar aqui. Onde eu estou aqui? Janela, tela. Aqui. Fabiano. Fala, Fabiano. E aí, Reginaldo, tudo bom? Reginaldo, tudo bem, você? Tudo bom. Essa pergunta que a Elaine fez, a
observabilidade, ela ficaria monitorando tabelas em um banco de dados ou via API? Ela ficaria monitorando as tabelas num banco de dados ou monitorando a execução das APIs. Você pode, dependendo do desenho do teu processo, você pode fazer ela monitorar exatamente aquele campo ou aqueles campos dentro daquela tua base de dados. Tá legal, entendi. Valeu, beleza, obrigado. De nada. Então, vamos lá para o fecho aqui. Então, esse é um pouquinho da prática que eu queria mostrar para vocês de como as coisas acontecem e acontecem sempre em tempo real. E elas vão acontecendo e as pessoas diretamente envolvidas vão sendo alertadas. Se é um problema técnico, vai para o técnico. Se é um problema de gestão, vai para o gestor. Se é um problema do responsável para que tudo esteja funcionando, porque, por exemplo, quem poderia estar aqui na console olhando se está tudo funcionando? Poderia ser o gestor de TI, o gestor da administração financeira. Por quê? Porque eles vão começar a monitorar, né? Então, vocês veem, o sistema tem diferentes, já foi arrumado o problema, mas aqui, no último tempo que está sendo monitorado, ainda faltam 0,03%, porque está amarelo agora. Então, mas aqui, se a gente olhar, de novo, o problema efetivamente já saiu. Isso aqui são tempos que são diferentes para que a gente possa ter sempre a observabilidade de tudo como está acontecendo. Porque, de repente, uma coisa que afete o helpdesk pode estar afetando o e-commerce, pode estar afetando o hawking, e assim por diante, todo o conjunto de sistemas que você tem. E é um pouquinho aquilo que eu comentei no início. Hoje a gente não sabe mais tudo que a gente tem dentro da nossa empresa. Por quê? Porque a gente tem, na maioria das vezes, a gente cria feudos, né? A área administrativa tem tal sistema e ela cuida daquilo ali. A área financeira tem tal sistema e cuida daquilo ali. E mesmo quando a gente está falando do mesmo sistema, cada um está falando de módulos à parte. Mas ninguém está olhando como tudo isso se integra e quais são os possíveis problemas que isso geraria em não acontecer alguma integração ou alguma validação. E o Hawking entrou exatamente nesta camada que ele vai estar olhando o interrelacionamento de todo esse fluxo de informações, garantindo para você que ele vai estar funcionando, e se não estiver funcionando, que alguém vai saber disso na hora que começar a não funcionar, e simplesmente no momento seguinte você pode criar ações para ir regularizando isso. Você não vai olhar só à noite e descobrir assim, puxa, isso aqui não funcionou às 10 horas da manhã até agora. Putz, quanto dinheiro eu perdi? Então, a intenção do Hawking é exatamente essa, de manter alerta o dia inteiro, e por isso que ele tem uma estrutura, né? Ele tem uma estrutura pensada nisso. Ele tem o ambiente servidor, com sistemas e dados, tem uma console, que alguém pode estar olhando tudo isso aqui, e esse ambiente servidor é o cara que vai estar fazendo com que os comandos vão em ação a todo lugar. Nós vamos ter uma base do Elastic com todas as informações de como esses processos andam, e todo mundo que for usuário do Telegram, o WhatsApp, e que devem receber os alertas, vão ser alertados nesse momento de execução. Então, se a gente olhar uma estrutura simples, claro que aqui, por detrás deste ambiente servidor, tem inúmeros sistemas, inúmeros processos, inúmeras APIs, inúmeros access Excel que podem estar aí, a gente está buscando os dados para que as coisas efetivamente aconteçam. E o Hawking está aqui no meio, observando tudo o que acontece lá, e, na verdade, alertando ou fazendo a fofoca para todo mundo, dizendo assim, poxa, lá não funcionou. Então, por isso que você está sendo afetado. E aqui na console, dando a visão geral da empresa para pessoas que vão estar olhando isso de uma forma mais genérica. E talvez uma das coisas mais críticas, né? A gente poder observar como isso acontece na linha do tempo. Porque, às vezes, algumas anomalias, elas começam a acontecer em determinado horário e em determinados dias.
e você diz assim, poxa, eu não consigo encontrar o defeito. Talvez naqueles horários, naquele dia, se você tiver esse conhecimento, você tem que observar, porque pode ter entrado um processo de terceiros, ou um processo teu mesmo, que está criando uma interrupção nos outros processos, e não deixando isso acontecer de uma forma normal. Então, essa parte estatística tem um grande valor para você olhar comportamento das anomalias e também reagir. Uma coisa é você reagir na hora e conseguir resolver, e outra coisa é você, às vezes, não conseguir identificar o problema e daqui a pouco ele passou, não tem mais problema. E daí você diz, tá bom, já resolveu o problema, tá jóia. Só que amanhã vai acontecer igual, depois da manhã vai acontecer igual, e você precisa começar a constatar aonde estão esses problemas. E talvez criar mais alguns comandos de observação menores que vão tentar buscar as causas desses problemas. Então, a arquitetura da solução, ela foi feita para que a gente tenha sempre uma crescente de buscar os espaços que a gente precisa observar. A gente começa, talvez, com 10 comandos, depois, com o tempo, você vai vendo que você precisa 20, precisa 30, precisa 40, e você vai tendo, nesse momento, todo o entrelaçamento da informação que flui dentro da tua empresa ou fora dela. Que você tem integrações com fornecedores, e de repente você tem uma integração com um fornecedor, e lá o servidor dele está fora do ar, e aí você não consegue fazer essa integração. Então, toda a ideia do fluxo de informações que a tua empresa precisa, internamente e externamente, você pode controlar via o Hawking, observando as causas dessas interrupções ou dessas anomalias quando elas acontecem de vez em quando e não acontecem sempre. Os comandos. Os comandos eles foram criados para você sempre pensar assim, o que eu quero observar, por qual motivo, putz, isso aqui influi para mim em vendas, isso aqui influi para mim no financeiro. Qual a frequência, de quanto em quanto tempo eu quero observar, período de execução, se é 24 horas ou 12 horas, né, dentro do contexto, hora inicial, hora final e dias da semana, eu posso monitorar determinadas coisas, colocando, eu quero olhar das 8 às 12, das 15 às 18, porque eu sei que só vai acontecer lá, senão eu estou ocupando minha máquina à toa. Qual informação eu retorno para que as pessoas possam decidir as ações a serem tomadas, o que elas vão corrigir, o que elas precisam receber para saber o que está acontecendo. Como serão os limites da regra de sinalização? Até onde está normal? Até onde eu preciso ser avisado como um alerta? Até onde eu preciso ser avisado porque a bomba explodiu? Então, quais são os meus limites de observação? Quais são os meus limites de urgência sobre isso? Qual é essa regra de sinalização? Verde, amarelo, vermelho ou até azul? Às vezes, quando é só um aviso, não é nada que interfere no problema, mas eu quero ser avisado. Por exemplo, nós temos um comando aí que são os aniversariantes, os clientes do meu vendedor que tem aniversário. Então, ele recebe lá, todo dia de manhã, um aviso com todos os aniversariantes que são clientes dele. São simples avisos, não tem nada de perigoso, mas ele recebe isso de uma forma bem tranquila. Opa, quem é o gestor executivo que deve ser informado se isso aqui sair do controle, ou mesmo que não tenha saído do controle, mas esteja para sair do controle, e quem é o responsável técnico que também deve ser informado se isso aqui estiver arrumando a não ser mais normal. Então, os comandos são sempre baseados assim, são totalmente parametrizados, a gente ajuda muitas vezes, num primeiro momento, como uma mentoria, a entender como é que você entrelaça isso, como você monitora, mas a ideia é que você possa criar esses comandos da forma que você quiser, inclusive diminuindo tempos, aumentando essas regras, diminuindo regras. Esse é o teu controle, é a tua administração da empresa que vai estar sendo observada pelo Hawking e te avisando a todo momento. O Hawking em ação, que nós já falamos, e chega ao fim com 6 minutinhos de atraso. Desculpem o atraso aí, mas tem aqui o LinkedIn do Hawking, tem o Hawking no Instagram, tem o meu LinkedIn, meu Instagram, e no e-mail que foi para vocês de lembrete, hoje tem meu telefone, tem meu e-mail, tem tudo lá, para que vocês também possam
perguntar para a gente, conversar, pedir uma demonstração e a gente conversar sobre isso aqui com outro foco. Ok? Eu não sei se alguém... Ah, Frederico, agora que eu estou vendo de novo que eu voltei para cá. Diga, Frederico. Ou Rodrigo, vi que o Rodrigo também estava com a mão levantada ainda. Eu vou tirar da apresentação. Bem, eu vou deixar aqui para vocês poderem depois nos achar e nos encontrar em algum lugar, né? Alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone e... Gente, se não tiver mais perguntas, eu vou botar aqui meu celular. Esse celular é meu WhatsApp. Vou botar aqui o meu e-mail. Então, vocês podem conversar comigo quando vocês quiserem. Ah, ok, Frederico. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o conceito de observabilidade. Ele é importantíssimo para o crescimento das empresas e para a competitividade das empresas. Esse conceito, apesar de a gente estar apresentando ele como novo, ele, na verdade, é um conceito que já existe há algum tempo, mas está muito inacessível para médias e pequenas empresas. E até para grandes, às vezes está quase inacessível. E a gente quer realmente disseminar essa cultura e essa estratégia em todos os lugares, de a gente poder estar sempre alerta com os nossos dados, com os nossos fluxos, com os nossos processos, para que o crescimento da nossa empresa não seja atrapalhado por uma deficiência em algum processo ou alguma informação. Então, eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Nós temos 58 inscritos. Depois, quando tiver esse vídeo aqui também liberado pelo Google Meet, eu vou liberar para todos vocês no e-mail. Então, vocês podem depois rever, ver quantas vezes vocês quiserem, e eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta. Tá bom? Muito obrigado, gente. Liberados para o feriado. Então, tá joia. Obrigada, Reginaldo. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Reginaldo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Reginaldo. Até mais. Gabriel. Vou fechando aqui. Obrigado. Parabéns, Reginaldo. Jóia, obrigado, meu filho. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, até mais.